Boa tarde. Estamos no ar com o programa Atitude e o tema de hoje é Educação Física, a importância da atividade corporal na escola. Lembrando ao telespectador que a participação por telefone é sempre muito importante aqui pra gente e os telefones aqui para contatos são 332855 ou por fax 226600. Na tarde de hoje, nossos convidados aqui são a Raquel Mesquita, que é mestre em Educação Física, e Vitor Longo-Braz, que é professor de Educação Física. A professora Raquel também tem um currículo vasto, que eu vou ler aqui agora, que é mestre em Pedagogia do Movimento Humano, pós-graduação em Educação Física Escolar, pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, pós-graduação em Dança Educacional, professora de Metodologia 1 da Universidade Gama Filho, professora do curso de pós-graduação em todo o Brasil, curso de aperfeiçoamento e extensão em Educação Física Escolar no Brasil e América do Sul. Bom, vou dar o meu primeiro boa tarde aqui à professora e, inicialmente, no programa eu gostaria que a professora colocasse para a gente a importância da atividade corporal na escola e o porquê que é importante. Boa tarde, professora. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos vendo ou nos ouvindo. Um prazer enorme poder estar em Campos, prazer também de estar no seu programa, agradeço essa oportunidade, porque acho também que a educação física merece, principalmente a educação física na escola. Você me pergunta qual o porquê da educação física na escola. Eu acho que o movimento, ele precisa ser tratado de uma forma diferenciada na escola para que ele possa ter importância. Como, por exemplo, há pouquinho tempo você me contava que não faz mais uma atividade corporal. Há muitos anos. Envolvido com essa questão de trabalho, essas coisas todas, você não faz. Então, nessa conversa nossa informal, eu dizia que a educação física que você teve na escola não teve o significado suficiente para lhe mostrar caminhos, ou seja, a importância dessa educação física na tua vida quando você não tivesse mais a obrigatoriedade. Então, vejo a educação física como disciplina, atividade na escola, muito importante, como obrigatória. Ela deve ser obrigatória, mas uma obrigatoriedade que traga associada a isso o prazer, o conhecimento, entender esses alcances. Eu acho que o grande problema da educação física na escola é que uma coisa para o imediato, para 50 minutos, e aquilo não tendo significado, a pessoa se perde. Ela fica com o gosto da brincadeira, com o gosto do gol, ela acha legal a comemoração, o abraço com os amigos, aquilo tudo é muito importante. Mas ela não entende até onde isso vai ser importante para ela, na vida dela, porque a educação física está fechada dentro da instituição escola. Quer dizer, essa educação física daqui não vai para a vida, e a da vida não vem para cá, para a escola. Então fica uma coisa assim muito dicotômica, né? E a criança, ou adolescente, ou adulto, seja a fase que a criança, a idade que a criança esteja na fase escolar, não entende essa prática. Então vejo que a educação física é importante para o conhecimento do corpo e as relações desse corpo com a vida. A vida na escola, a vida na sociedade, a vida com os amigos, em outras comunidades. A vida, o corpo, né, que existe em outros países. Identificar características, possibilidades. Ver que um chinês, o corpo de um chinês é diferente de um brasileiro. Em quê? O baiano do carioca, o carioca dentro do estado do Rio, do pessoal de Campos, né? Então, ela ter essa apropriação da cultura corporal. Eu acho que esse é o motivo. A impressão que fica, né, acho que todos que estão nos ouvindo aqui e que fizeram educação física, estão mais ou menos na nossa faixa de idade, ficam sempre se perguntaram, né, depois de ter saído da fase de primeiro e segundo graus, o que ficou exatamente com relação à educação física, como a senhora está colocando aqui, como a gente estava conversando aqui informalmente. O porquê que não fica nada, na sua opinião? Por que o método convencional, ele precisa ser rediscutido? Eu acredito que sim. Primeiro porque... primeiro uma observação. Se você me chamar de senhora, eu vou ficar muito mais velha do que sou. Então vamos passar para você. Tá bem. A partir de agora tá aí. Mas eu ia dizendo o seguinte, o método convencional, ele vale. Ele valeu e ele vale. Ele tem muitas coisas que não podem ser abandonadas, mas muitas coisas precisam ser revistas. Nós estamos numa sociedade que evolui hoje com a tecnologia,
de uma maneira estrondosa. Hoje as crianças têm uma série de informações que você não teve. E a velocidade como essa informação chega. Ela questiona e ela está a par de uma série de coisas, de questionamentos que eu não faria jamais ao meu professor de educação física. Por exemplo, quando comecei a dar aula, eu saí dando aula como eu aprendi na faculdade. Eu não sabia que era uma outra educação física que me esperava. É uma realidade muito diferente, né? E na minha ingenuidade de quem sai de uma faculdade, fui dar aula, por exemplo, de basquete, aqueles pinos, né, do trânsito, batendo bola entre o pino, para treinar o drible. Perfeito, compreensível na cabeça do professor, mas não compreensível na cabeça do aluno. Aí um aluno inteligentésimo, que eu não sabia que ele ia estar na minha aula, eu pensei que eu fosse manipular todos, como me manipularam na universidade. Então um aluno inteligentésimo de 8 anos de idade disse assim para mim: Raquel, mas quando é no jogo de basquete que o atleta fica parado para que eu passe com a bola em volta dele? Quer dizer, na compreensão global de jogo dele, ele não entende o que eu estava fazendo. Mas uma criança de 8 anos de idade não pode estar trabalhando um método parcial, ou seja, fragmentar os fundamentos. Ele precisa... É jogo de quê? De basquete? Então é um time correr, atacando, o outro defendendo e fazer a cesta, jogando a bola num arco em alguma coisa. É o que eu te falei, a questão do significado. Quando uma coisa significa, ela fica, né? Então eu vejo que hoje o mundo mudou, a aula de educação física tem que mudar. O método convencional já não atende mais às necessidades reais do alunado que a gente tem. Ela atende mais às necessidades da escola. Agora, professora, passa muito também pela avaliação individual, ou seja, o método convencional trabalha muito esportes coletivos, exercícios coletivos, quando na verdade os alunos têm aptidões diferentes. Claro. O método convencional peca também por aí? Eu acredito que sim, e não quero dizer que os métodos de hoje não têm os seus pecados. Claro que tem. Lá na frente vamos reavaliar também. Isso, perfeito. Mas a educação física, ela sempre esteve muito vinculada, voltada, por causa da própria história que ela tem, né? Eu hoje tenho um grande respeito à influência dos militares na educação física, mas nós não podemos mais pensar na forma como se dá a educação física num exército se dando dentro de uma escola. É claro que não existe mais essa rigidez. Mas a educação física, através do Exército, ela teve sempre muito vinculada à formação do corpo. Então, aqueles que não tinham a disciplina do corpo e a habilidade do corpo, mas o treinamento físico, preparar para a guerra, né? Preparar para a luta, para a batalha, eu vejo hoje que deveria ser outro campo, outra batalha, né? Outros caminhos que eu chamo da nova metodologia. Não seria nem metodologia, seria uma das tendências da educação física. Bom, então ela sempre foi vinculada ao físico. Então, como ela foi vinculada ao físico, treinar habilidade era um modelo para que todos alcançassem aquele objetivo. Então, por consequência, muitos eram eliminados. O gordo, aliás, posso ter um gordo habilitado para determinada atividade. Eu posso ter um gordo mais ágil que uma criança magra. Mas normalmente o corpo, esse físico magro, dependendo da condição como ela está em pé, essa criança esteja em pé, porque eu não posso mais dar atividade, correr de um lado para o outro, numa escola paupérrima do estado, onde a criança é mal alimentada, e uma criança aqui para o colégio auxiliadora. São condições bem diferentes, socioeconômicas, né? Então isso também vai interferir. Então, as crianças e os alunos eram muito eliminados de algumas atividades, em função do condicionamento físico, a possibilidade de executar determinado movimento. Hoje não. Hoje é uma educação física realmente para todos. Hoje não é mais o esporte na escola. Hoje a gente tem que pensar no esporte da escola. Há uma diferença muito grande. Ok, eu vou iniciar aqui agora o professor Vitor Longo Braz também aqui na nossa conversa, já que a professora Raquel está aqui em Campos, também em função de um curso, né, que vai ser ministrado aqui em Campos. Eu vou pedir inicialmente ao professor que coloque um pouco sobre o curso, depois a gente volta a falar um pouco mais do curso também.
E depois eu queria saber um pouco da realidade, de como é praticado nas escolas e nas universidades aqui de Campos a educação física dentro de uma avaliação do Vitor. Mas primeiro vamos ao curso e boa tarde, Vitor. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todos. Nós estamos trazendo a Raquel Mesquita aqui em Campos e é um grande privilégio para nós que militamos na prática de educação física, de atividade corporal dentro da escola, ter a Raquel nesse final de semana como nosso palestrante, né? Eu gostaria até de dizer para as pessoas que um pouco desse amor que eu tenho pela educação física veio dos tempos de escola com a Raquel, né? Que me passava todo o entusiasmo, todo o conhecimento que tinha. Então, realmente é um curso imperdível para as pessoas que militam com atividade física dentro das escolas. Bom, isso aí foi ao mestre com carinho. Ao mestre com carinho. Eu fico emocionado. E hoje, né, nós vemos a educação física dentro das escolas feita assim, dessa forma mesmo, convencional. É a nossa realidade, né? Hoje, inclusive, as atividades que a gente observa, que são mais colocadas dentro da educação física nas escolas, são essas desportivas, né? O jogo desportivo propriamente dito, né? A gente não vê muito essa parte que a Raquel colocou da formação global do ser humano, né? A preocupação do professor nessa formação global do ser humano. Essa é uma realidade que a gente observa hoje. Nós temos hoje, Vitor, duas faculdades de educação física em Campos. Estamos bem de faculdades, ou seja, estamos com cursos realmente de ponta? Como é que você avalia essa questão? Olha, Aurélio, eu fui uma das pessoas que mais vibrei com a vinda das universidades com curso de educação física para Campos. Eu vibrei muito, isso era uma coisa que eu gostaria que acontecesse em nossa cidade. E aconteceu, veio duas. Agora, eu me preocupo muito com a qualidade de ensino, falando isso enquanto presidente da Associação dos Professores de Educação Física. Me preocupo muito com a qualidade de ensino que é passada para os alunos, né? Hoje, nossa associação tem essa preocupação. E a gente observa aí que as faculdades ainda estão devagar em trazer essa qualidade, né? Eu gostaria muito de ver as universidades já se movimentando em trazer um laboratório de aptidão física, né, em trazendo grandes congressos, né, trazendo cursos de ponta. A gente não tem observado isso ainda. Estamos muito a nível de campus na teoria, vamos dizer assim, eu acredito... essa questão de falta de laboratório, por exemplo. Eu acredito que nós estamos começando, né? Eu acredito que isso em breve vai acontecer, né? Mas eu gostaria de ver já essa movimentação em torno disso, né? Mas tem a questão também legal da coisa, né? A gente sabe muito bem que as universidades aí passaram por um problema de ordem judiciária ano passado, né? Eu não sei até que ponto isso pode estar também atravancando um pouco, né, essas ações nesse sentido. Ok. Bom, falando em universidades de educação física, a professora Raquel, que a gente sabe que tem um currículo desse que a gente já acabou de passar aqui, também desenvolve, né, palestras e cursos aí pelo país afora. Eu queria saber um pouco a sua avaliação das faculdades, universidades de educação física que a gente tem no país, professora. Estamos bem ou, como o Vitor estava colocando aqui, a realidade de Campos, a nível de país também está mais ou menos parecido com isso? Eu acredito que as escolas, as universidades de maneira geral, né, e de uma forma específica, os cursos de educação física passam um problema que vive hoje a realidade brasileira, né? A falta de dinheiro tem dificultado uma série de ações das universidades, dos cursos de educação física. Mas eu percebo que houve um salto qualitativo das escolas de educação física no Brasil, assim, um salto incrível. Porque a educação física, como nós falávamos anteriormente, ela esteve muito tempo vinculado ao esporte de rendimento. Nada contra continuar, mas que se abra também dentro dos cursos de educação física, que se abrisse, né? Hoje já existe, área voltada também para as questões pedagógicas, né? Se eu trabalho com curso de educação física, mas só passava a questão do treinamento físico,
o preparação física, o esporte de alto rendimento, muita coisa ficava abandonado. Então, um professor saía para dar aula em escola completamente perdido. Hoje não, hoje eu vejo que as mudanças do currículo em algumas universidades, em outras mudou-se os currículos, mas continuaram os mesmos professores, com o mesmo discurso, pouca coisa realmente aconteceu de transformador. Mas eu vejo que houve um salto qualitativo, um interesse muito grande dos diretores, uma luta muito grande dos reitores, vice-reitores, em melhorar a condição das universidades. Mas eu vejo também que o ponto que avançou a universidade foi nesse real comprometimento dela com a comunidade. Eu vejo hoje mais a universidade servindo a comunidade. Posso ver no meu campus universitário, a Universidade Gama Filho, onde eu trabalho, o nosso campus universitário atende uma comunidade enorme. Nós temos ali no campus todo tipo de atividade corporal que você possa pensar, atendendo aquele que quer simplesmente praticar educação física pelo prazer, aquele que você já não tem mais, ou também formando equipes, formando atletas. Nós temos também ainda na universidade, no campus, os atletas de atletismo de alto nível. Eu posso ver os grandes atletas ali, servindo também a universidade, os jogadores de vôlei, seleção brasileira de vôlei, de futebol. Então eu vejo a Universidade Gama Filho muito comprometida também, quer dizer, as outras universidades também. E posso também, viajando esse Brasil todo, como eu tive a oportunidade de viajar no Baixo Amazonas, poder estar no Baixo Amazonas e ver que uma educação física, que às vezes eu penso está tão correta na minha prática, na minha realidade, ainda está tão distante daquele povo de Ribeirinha, né? Eu tive lições de vida, lições incríveis, como por exemplo, uma criança índia, chegou para mim e perguntou assim: quantos você dá naquela árvore? Na minha cabeça, na cabeça carioca, quanto se dá, você imagina o que é que eu pensei. E eu jamais poderia imaginar a compreensão que eles têm os jogos ecológicos, só que não tem esse nome. É quantas mãos eu dou para os meus companheiros para abraçar uma árvore. Então essa noção de proporção. A bola lá tem um significado, o futebol tem significado no país inteiro, mas a bola lá não tem a dimensão que tem esses outros tipos de atividade, né? Brincar com o rio, brincar com o peixe, pegar o peixe com a mão, são coisas muito lindas e que nós não temos essas atividades na escola, até porque os nossos professores não têm essa abertura de ter uma educação física realmente brasileira, né? Isso não quer dizer que eles não abram espaços para a gente ter oportunidade de saber dessa realidade, mas viver a realidade é completamente diferente. Ok, a gente vai fazer uma interrupção para o intervalo comercial, lembrando ao telespectador que a participação por telefone a partir do próximo bloco já é possível, e os números aqui para contato são 332855 ou por fax 226600. A gente já volta, 1 minuto só. Programa Atitude. Hoje estamos conversando sobre educação física. Aqui na tarde de hoje, na companhia aqui da professora Raquel Mesquita, mestre em educação física, e do professor de educação física, Vitor Longobraz. Lembrando também ao telespectador que a participação a partir deste bloco por telefone já é possível, e os números aqui para contato são 332855 ou por fax 226600. Professora, no bloco anterior a gente teve a oportunidade de já conversar um pouco a respeito do movimento da criança na escola, e sempre que a professora fala em movimento na escola, em outros assuntos, o movimento na escola está presente. Eu gostaria que a professora especificasse um pouco mais o que é essa concepção exatamente de movimento da criança na escola. Bem, vamos pegar uma habilidade básica que a criança executa na escola, não, em todos os lugares. Mas a gente está fechado no tema escola. Vamos falar na escola. Nós não estamos fechados, não, estamos abertos. Não. Fechado em termos do curso que eu vim dar, tá? Está aberto, entendi a sua colocação. Então, se você chegar num recreio infantil, a primeira atitude que você vê, as crianças estão fazendo o quê? Correr. O que caracteriza o movimento da criança, basicamente, é o correr, o saltar, o saltitar.
Então vamos pegar, por exemplo, o movimento correr. O movimento correr, ele sempre esteve vinculado ao correr velocidade. Porque eu vou para a faculdade, aprendo atletismo, quais as corridas que eu tenho? Resistência e velocidade. E suas devidas classificações aí. Bom, então nós saímos da universidade, como falamos, vamos trabalhar o correr da criança em quê? Velocidade. Aí nós temos uma desculpa eterna, assim, que é bom para lateralidade, é bom para coordenação, a criança tem maior noção do espaço. Perfeito, não abro mão, isso acontece. Mas a participação, esse movimento que a criança já tem, ela tem uma sabedoria corporal muito grande, mas normalmente é negado na escola em função do conhecimento que o professor acredita, e tem que acreditar também, porque então ele não tem uma função de professor, mas ele fecha somente nisso. Que ele acredita que a criança mereça ter naquele determinado momento, naquela aula. Então ele não considera a história de vida que a criança tem, o currículo de vida que ela tem. Por exemplo, uma criança, imagina uma criança de Campos aqui, como qualquer criança brasileira, brinca de piquetar. Eu corro, põe a mão em você e tá com não sei quem. Então, quando ela chega na escola, ela tem que abrir mão, por vezes, disso, para fazer a corrida de 50 metros, ou de 10, ou de... Tanto é que agora, nessa passagem de Hong Kong, da Inglaterra para a China, eu vi um dos maiores absurdos que eu vi que poderia fazer com o movimento de criança, que seria uma competição de corrida de engatinhar. Bebês engatinhando para ver quem é o melhor. Isso não interessa na idade que as crianças estão. Então, se o professor de educação física abrisse mão de quem é o melhor, quem corre mais e fechasse, quais são as brincadeiras que as crianças têm, quais é que elas conhecem, vamos fazendo variações, a criança começar a ser sujeito do seu movimento. Por exemplo, se o professor quer trabalhar... As crianças, através dos seus movimentos, até direcionarem, né? Claro, no caso, atividade. As atividades. Não, o professor tem que ter um tema de aula e dividir essa responsabilidade com as crianças, uma ação maior delas, porque, voltar no significado da educação física para você, quando você entende que a tua corrida é importante para você correr com um amigo, correr com um amigo num jogo, isso começa a ficar mais legal na linguagem da garotada. Então, se o professor vai dar corrida, considera as brincadeiras que tem corrida. O garoto adora futebol. Ele diz assim, professora, vai ter futebol hoje? Eu falo, tá aí, hoje é corrida. E eles falam, opa, tem futebol, futebol tem corrida. Então ele vai entendendo a corrida, não só a corrida de velocidade do atletismo, a corrida no futebol, a corrida para pegar um ônibus. Então a gente começa a trazer essa realidade dela para dentro de aula. E esse movimento passa a ter uma outra dimensão, a dimensão também cultural, não só a cultura esportiva, a cultura do dia a dia. Então é isso que eu digo a você, que o movimento passa a ter mais significado, quando ela se aproxima mais da realidade da criança, lógico, com os objetivos do professor. Ok, nós temos aqui uma primeira participação, é a Alessandra Alves. Pois não, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Aurélio. Parabéns pelo programa, viu? Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta à professora Raquel, é o seguinte, eu fui criada em Minas Só um minutinho, Gerais... a gente vai aumentar um pouquinho, Alessandra. Oi? A gente estava com o volume meio baixo. Vamos lá, pode falar. Eu fui criada em Minas e caçava peixe no rio, doutor. Que é a coisa mais linda que tem, conforme a senhora falou. É lindo, é uma coisa assim da natureza, Quem está participando ali, pegando os peixinhos. Eu fazia isso quase todos os dias. Então eu era feliz e não sabia. Acontece que aqui em Campos nós temos tudo para botar as crianças nesse Rio Paraíba aí para pescar. Mas acontece que as autoridades incompetentes não dão a mínima pelo Rio Paraíba. O Rio Paraíba é poluído, mas muito poluído. É esgoto de tudo. Até o esgoto Ferreira Machado, professora, vai para o Rio Paraíba. A senhora acredita nisso? Então não se... Aqui em Campo podia ter as professoras aí das escolas, colocar um barco aí com as crianças para pescar, para ensinar as crianças a pescar. Não é isso? Uma coisa maravilhosa. Uma atividade tão gostosa, né, Alessandra? Fazer outras coisas que não tem nada a ver, entendeu? Para ensinar as crianças a gostar da natureza, entendeu? É uma coisa maravilhosa. E eles não estão nem aí para isso, porque do jeito que esse rio é poluído, é esgoto, tudo quanto é canto, é lixo jogado, é uma coisa horrorosa. Eu queria fazer um protesto meu, entendeu? De Alexandra. Eu acho isso
uma coisa incrível. Tem esgoto, a gente paga esgoto, a gente não tem esgoto. Nós pagamos esgoto na conta de água e não temos esgoto. Entendeu? É tudo forte, as portas enchem, sai para a rua. É uma calamidade aqui em Campos. E nesse sistema de ecologia, de saúde, de tudo. Tá, sabe? Ok, Alexandre, a professora vai responder. Você pode continuar na linha com a gente se você quiser colocar mais alguma coisa bom. depois? Bem, Alexandra, eu acho, primeiro, obrigada pela participação, né? E você fala de uma coisa muito importante, né? Você faz uma denúncia e faz um anúncio também. A denúncia no sentido da situação que está hoje o Rio Paraíba. Eu também vivi muito tempo essa realidade, que sou de Volta Redonda. E você faz um anúncio de quanto seria importante resgatar essa questão ecológica. Como nós não podemos levar as crianças no Rio Paraíba, que seria matá-las, né? Em função do contato com essa água poluída, como você está falando, existe uma ecologia mais próxima e que normalmente a gente abandona, que é a ecologia voltada para a preservação do humano, coisas que não são permitidas na escola, como, por exemplo, o abraçar, o tocar, sem estar vinculado a essa coisa do libido, do pecado, do medo, né? Existem outras coisas que a atividade corporal na escola, ela pode cuidar e que ela abre mão em função somente do esporte. Você fala do ideal, isso é lindo demais, Alexandra. Eu imagino como você era feliz, né? E pode ser feliz também, resgatando a sua lembrança, né? Como era gostoso pescar, encontrar os amigos. Mas existe uma outra coisa que você ainda pode fazer em Campos, né? Que é ir ver os amigos, abraçar, tocar, conversar, falar de verdade dos seus sentimentos. E esses sentimentos normalmente não podem ser declarados na escola, porque a escola só quer falar de amor, ela quer falar só de compreensão, ela não deixa a gente falar de raiva, de ódio, de uma ecologia, de livro. A gente tem ecologia do livro, que tem que preservar, mas não existe movimentos reais de comprometimento da escola, nosso mesmo, de professores, de alunos. Então, muito obrigada, Alexandra, e vamos tentar resgatar essa ecologia, pelo menos humana, já que não podemos ir ao Paraíba. Aí, minha filha. Obrigada, professora. Beijão para você. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Nada. E você também me trouxe aqui um pouco de saudosismo, né? Eu sou daqui do interior, lógico, né? Mais do interior um pouco ainda, que sou do interior de São da Barra. Na minha infância pesquei muito, né? Que atividade gostosa que é pescar realmente. E às vezes a gente não tem nem noção do que é atividade física, como a professora estava colocando aqui. É uma atividade física que a gente praticava sem saber que era uma atividade física. Deixa eu contar uma história. Posso contar uma história interessante que eu vivi? À vontade. Numa cidade chamada Oriximiná, no Pará. Eu fui dar aula convidada pelo município. E cheguei lá, o pessoal ia descer do Baixo Amazonas, né, do Rio. E para subir é uma luta, para descer é mais fácil. Então, enquanto o pessoal, a coordenadora do evento, estava conversando com as professoras vieram com seus filhos, que viam no Rio criança de 6 anos remando, né? Tinha de 14, tinha outras crianças também, né? Adolescentes. Aí eu ficando olhando aquilo ali, que eu sempre gosto de observar a cultura lúdica infantil, para daí partir para as propostas. E eu resolvi perguntar para uma criança, outra vez a inteligente, né? Que a gente tem sempre aluno inteligente. Aí pensei assim, qual uma atividade que vocês fazem para a gente brincar? Ele falou, professora, vamos brincar de pique jacaré? E eu, na minha inteligência absurda, né, me achando o máximo, dando curso, eu aprendi na aula de recreação que tinha um pique na faculdade. Tá vendo como a gente está voltando à faculdade? Pique elefante. Era assim, eu pegava você. Se eu pegasse você, você virava elefante. E eu, por associação, imaginei, gente, pique jacaré vai ser assim. Aí, na hora, aceitei a proposta das crianças e disse, vamos brincar de pique jacaré. Imediatamente começou uma correria que eu não via mais criança. O que elas estavam preocupadas? Em pegar estacas para pôr no rio, fechar um pedaço do rio, colocar um jacaré de verdade. O pegador era um jacaré de verdade. E como que elas tinham que fazer? Correr para uma beira do rio sem o jacaré pegar. Eu tive vários medos. Claro, primeiro propondo a atividade. Então, eu perguntei para elas assim, não, mas e se o jacaré pegar? Eu tive realmente aula de ciências com as crianças que entendem jacaré. Porque eu sabia que era um réptil, eu sabia como era a pele, porque eu vi isso tudo no livro. Mas nunca tinha visto jacaré em jardim zoológico, eu tô longe. Aí a criança disse assim para mim, professora, não se preocupe, jacaré não abre a boca embaixo d'água. Eu não sabia. Jacaré não gira em torno do próprio eixo, né? Então eles têm maior mobilidade que o jacaré. Quando estão embaixo d'água, o jacaré vai com o rabo. Eu perguntei assim, mas e se ele abocanhar vocês? Ih, professora, não se aperreie.
que ele abocanha e não te come dentro do rio, como se eu ficasse mais aliviada. Ele te leva para a beira do rio. E ao chegar na beira do rio, nós temos o guardião. O guardião é aquele que é o melhor de pontaria, que fura o olho do jacaré. Porque quando fura, ele abre a boca. Isso é a explicação das crianças. E eu, com muito medo, disse, eu estou um pouco preocupada. Não, professora, a gente sempre brinca aqui. Então, se eu estivesse pensando em brincar de piquetar, não teria tanto significado quanto o tá com o jacaré. São as coisas. Bom, lembrando ao telespectador que a participação por telefone continua. Os telefones aqui para contato são 332855 ou por fax 226600. Professor Vitor, quer colocar alguma coisa? Não, esse pique aí não dá para mim não. Não dá não, é bem complicado. Isso não é para qualquer um mesmo não. Agora, professora, a senhora já começou a colocar essa questão das brincadeiras, a importância dessas brincadeiras, né, na atividade educacional. E uma outra coisa que vem sempre à tona, que é a expressividade, a música, trabalhado também a nível de educação física. O que nós temos a nível de novas metodologias nesse sentido? Eu não sei se seriam novas metodologias, eu acho que seriam atrevimentos do professor que trabalha, porque as propostas estão aí faz tempo. Como eu dizia a você, quando se ensina uma música para criança na escola, ela tem várias possibilidades de desenvolver alguma coisa na criança, né? Uma, por exemplo, o ritmo. Eu posso me preocupar em trabalhar com as crianças noções de algumas coisas, por exemplo, rolinha, voou, voou, como eu estou dizendo, falar de aves, tem essas possibilidades. Mas ele é muito usado para fechar a boca de criança na escola. A criança está fazendo bagunça, manda logo uma música, né? Mamãezinha, aí todo mundo canta e a professora retoma a palavra. Então, dificilmente as músicas são bem utilizadas e exploradas. Um exemplo prático para você. Tem uma música que eu canto com as crianças que elas gostam. Você conhece o Malaquias, o velhinho que o trem pegou? E as crianças dizem, não senhor, mas queremos conhecer. Aí eu digo, coitadinho do velhinho, ele ficou assim. Aí o corpo vai tomando formas deformadas, o que já é engraçado na escola, porque o corpo sempre tem a mesma forma, né, verticalizada. Então, quando o corpo vai ficando todo torto, as crianças morrem de rir. Então, a gente começa a discutir essa questão do corpo deformado. O que deforma o corpo? Quais são as deformações que existem? Quem deforma o corpo? Por que eu me sujeito o corpo ficar deformado? Por exemplo, uma criança disse para mim, agora eu sei porque a Xuxa deformou meu corpo. Porque a Xuxa só quer que eu dance do jeito que ela dança. Aí entra uma outra questão ideológica que a gente pode discutir com as crianças. Claro, a Xuxa precisa vender a roupa da Xuxa, o disco da Xuxa, a imagem da Xuxa. Então vai desmistificando também esses grandes ídolos das crianças, sem também deixar de enaltecer as grandes possibilidades da Xuxa como apresentadora. E aí a gente começa a trabalhar com as crianças. Do que a música fala? De um trem. Pegou quem? Por que pegou? Levantamos hipóteses. Por que você acha que o trem pegou o velho Malaquias? Dá uma hipótese. A música não faço a menor ideia. Mas inventa, pensa numa. Porque estava parado no trilho. Ah, porque ele estava parado no trilho. Então você já me dá uma atividade. Por exemplo, nós estamos parados no trilho e as pessoas vão correr e tentar pegar. A outra diz assim, eu acho que ele era bêbado. Tentou suicídio. Os motivos você nem imagina as hipóteses como são. Então, dessas hipóteses, eu tenho uma série de variedades de brincadeiras. Que brincadeiras? Brincadeiras que vão associadas aos questionamentos e hipóteses das crianças, vão vir como atividades pertinentes àquela música. Quanto mais a criança compreende o que ela está cantando, maiores as possibilidades dela se expressar, não é? Se eu imagino o meu corpo como de um bêbado... E como que uma música abre possibilidades? Abre. Né? Então, olha, você conhece, então vamos ver o que eu conheço, o que eu não conheço, o que o meu amigo conhece. Por que eu não conheço? Não, senhor, não, senhor. Vamos brincar de não? Porque a escola só brinca de sim, né? Então, por exemplo, eu te faço uma proposta. Você tem que sair daqui hoje da TV e pulando num pé só. Aí você fala, ai não, vou me cansar muito. Não, senhor. Então, eu vou te propondo coisas, até uma coisa que lhe agrade. Então, eu estou tendo oportunidade nessa música de conhecer mais o meu colega,
o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí a questão da expressão corporal vem vindo à tona de uma maneira que ele vai percebendo as suas possibilidades corporais, mas vai vindo à tona de uma forma bem natural, bem simples, bem gostosa. Então é isso. Aí a expressão fica mais fácil. Para ela expressar-se através do corpo, ela tem que ler a realidade que ela está. E como é que ela lê? Uma criança pequenininha, eu vou ficar falando da criança que morreu ontem, desculpa, não morreu não, aquela que jogaram na lata do lixo, o recém-nascido. Uma criança que está com 5 anos de idade, ela pode até ter tido essa notícia e conversarmos, mas ela não merece ser tão maltratada com essas notícias. Ela precisa outras coisas. E com o processo de desenvolvimento dela, não vamos jamais poder negar esse assunto dentro da escola. Agora, professora, a senhora colocou no início do programa uma situação que eu acho muito importante a gente diferenciar, que é o seguinte: a educação física na rede particular e na rede pública, ou seja, a realidade da criança, como a professora sempre trabalha, nas comunidades carentes e nas comunidades, nos bairros de pessoas mais bem favorecidas. Não existe geralmente uma divisão a nível de trabalho de educação física. Os professores estão preocupados com essa questão social? Eu vejo que se uma preocupação com essas questões, são poucos os professores que têm esse tipo de preocupação. Por ingenuidade, alguns. Por ignorância, alguns. Por falta de comprometimento de outros, né? Por medo de se comprometer e de alguma maneira estar contrário a alguns posicionamentos da escola, ou outros motivos que de repente no momento eu não queira falar ou não esteja me lembrando. E eu vejo que um professor, independente se ele vai dar aula na rede particular ou pública, ele tem que começar a pensar que sociedade eu quero, que homem eu quero nessa sociedade, para ele ter um projeto político-pedagógico. Porque quando eu trago uma brincadeira, como eu lhe expliquei, da música, e exijo que a criança leia essa realidade, quando a criança me diz, é porque ele é aposentado, e a gente traz a questão do aposentado para dentro da aula, não é para ficar discutindo sobre aposentado, mas é como o aposentado é trabalhado, por exemplo, na questão da saúde pública. O aposentado, o velho Malaquias, chegou no hospital. Que hospital? A criança da escola particular, imediatamente ela fala da Golden Cross. Mas aí eu procuro com ela, existe outro tipo de atendimento? Tem o NPS. Então, para onde nós vamos levar o velho Malaquias, que eu já estou trabalhando, transportar? Para o da Golden Cross, que ninguém quer ser maltratado, mal atendido. Então, eu tenho possibilidade de mostrar às crianças da escola particular, né, como é viver uma outra realidade. E da escola pública, como é viver uma outra realidade se ela fosse atendida na Golden Cross. Ou seja, se o professor está preocupado de trazer as suas atividades para que o aluno entenda a realidade que ele vive, partindo da realidade do próprio corpo, da realidade do corpo dos colegas, a realidade da comunidade, do seu estado, da sua cidade, do país e de outros países, eu posso dizer a você que eu tenho um comprometimento. Então, se eu sou a professora da rede pública ou da rede particular, eu sou mesmo professor, no sentido de comprometimento. O que vai diferenciar são as condições de quem me chega e a condição que a escola me oferece para trabalhar. Ok, nós temos uma outra participação aqui, que é do Adriano Moura. Eu vou pedir ao Adriano que faça a pergunta e a gente responde no bloco seguinte, porque esgotamos o tempo deste bloco. Pois não, Adriano, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar à professora Raquel se ela concorda que o jogo dramático fosse, de repente, um caminho para se trabalhar essa atividade recreativa, ou melhor, esportiva, com crianças na faixa de 1 a 5 anos de idade. Se você concorda, se você acha que é um caminho correto, e se até se é viável você utilizar esse tipo de atividade com crianças nessa faixa etária. Se eu entendi bem, jogo dramático, ele disse? Isso, teatro, jogos teatrais. Ok, Adriano, a gente só vai responder no bloco seguinte. Eu te convido a continuar na linha com a gente, para, se você quiser, rediscutir a questão com a professora. Lembrando ao telespectador que estamos com o Adriano na linha, mas temos outros a mais e os telefones continuam abertos, 332855 ou por fax 226600. Um minuto só e já voltamos.
Atenção Fafá Calçados, kit presente, uma bolsa Bison mais um sapato Verlaine, só R$ 3,15. Fafá. Estamos com o programa Atitude e estamos conversando hoje sobre educação física. Lembrando ao telespectador que a participação por telefone continua e os números aqui para contatos são 332855 ou por fax 226600. No bloco anterior nós tivemos a participação do telespectador Adriano Moura e ele fez uma pergunta aqui com relação a artes dramáticas na escola. Eu pediria até ao Adriano que repetisse a pergunta, porque a gente, em muitas situações, o telespectador liga a televisão no momento e pode não ter ouvido aí a pergunta do Adriano. Pois não, Adriano, pediria para você repetir. Se a utilização do jogo teatral seria um caminho de você levar a atividade esportiva para a criança na faixa de 1 a 5 anos, que são os menores, né? No período de maternal até terceiro período, mais ou menos. Bem, Adriano, obrigada pela participação, sua pergunta é realmente muito interessante. Eu vejo que criança de 1 a 5 anos, nós deveríamos estar preocupados nesta fase com essa exploração das possibilidades corporais da criança, né? Essa conquista de uma autonomia para a idade que ela está. Uma criança, por exemplo, de 1 ano de idade, no jardim 1, né? No maternalzinho, 1 ano, 2 anos, às vezes até essa fase que a gente pega de berçário e está trabalhando com criança, eu acho que mais que preocupar com o jogo dramático, com o esporte, com esses conteúdos, né? Eu tenho que criar múltiplas possibilidades para essa criança conhecer o seu corpo, que poderá vir também através do jogo dramático. Por exemplo, essa criança pequena, que ela esteja conhecendo essa habilidade do andar, né? Então, fora o andar, as brincadeiras que a gente possa proporcionar, eu tenho que mudar, por exemplo, textura do solo. Ela andar num carpete já é diferente dela andar no cimento. Ela levá-la para andar na grama, na areia, colocar pedregulhos, não para maltratar, mas para ela entender o que era andar num espaço, numa textura dessa, né? No espaço também, diminuir os tamanhos de onde ela anda, não como maldade, mas que maldade para um espaço tão pequenininho, mas para ver realmente como ela se comporta. E isso tudo eu posso associar a atividades que favoreçam o jogo dramático. Por exemplo, se eu tenho umas crianças que eu possa brincar com elas, eu não posso dizer que essa atividade é boa para criança de 2 anos. Eu não sei que realidade de 2 anos essa criança vive, a idade social que essa criança tem, a idade lúdica que ela tem. A gente pensa sempre na idade cronológica, na idade mental e esquece as outras idades, né? Então vamos dizer que uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, já me entenda alguns comandos meus. Por exemplo, eu vou ver minha plantação de alface. Então o solo todo é de carpete. Então a gente pega figuras, vê como é o alface, o corpo fica abaixado, o corpo é redondo. Posso levantar também, né? Pode, isso não age muito. Se não me permite isso daqui. Então a criança faz o alface, vamos que o alface dela seja esse. A cana de açúcar, que é da região, e a criança fala que a cana é grande, fica assim. Ela está, de alguma maneira, representando, fazendo um jogo dramático, mas de acordo com as possibilidades dela. Então, eu não me preocupo muito que tipo de atividade, eu me preocupo muito quem vai da atividade, o que é que ele está pretendendo com essa atividade. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito que seja possível trabalhar sim o jogo dramático com crianças desde 1 ano de idade, desde que eu me preocupo também quem vai dar essas atividades. Porque qual é a proposta, né? Qual é a proposta, qual o alcance, o que ela está querendo com isso. É possível. E o esporte vir também no bojo dessas atividades. Por exemplo, quando eu posso propor às crianças que nós vamos jogar o quê? Né? Então nós vamos jogar basquete, então nós vamos representar como é o jogo, como o meu corpo fica. É possível sim. Então os jogos dramáticos favorecem muito, porque a criança, ela participa dos jogos dramáticos sem o compromisso que normalmente nós participaríamos, que é com sucesso, com a grande representação. Ela é bem mais natural, né? Ela é bem mais informal nessas representações que ela tem. Ok, o Adriano continua na linha com a gente? Muito obrigado. Tá tudo bem. A resposta dela foi exatamente, né? Tá de acordo com o que eu deveria ouvir, né, de fato, né? Eu concordo plenamente com o que ela acabou de dizer. Inclusive,
pelo fato de eu trabalhar com crianças nessa faixa etária também, e principalmente utilizando esse tipo de atividade, que é o jogo dramático. Então, às vezes, a gente fica, né, meio sem saber como se portar diante de determinadas reações que ela tem. Tá entendendo? Então, tudo que você falou acaba caindo direitinho de acordo com o que a gente vê na prática, né, no dia a dia, né? Essa coisa da gente ficar sempre esperando algo que ela ainda não está na hora de responder. Pois é. Tá. Que bom, Adriano, que você trabalha com jogo dramático. Fico feliz que seus alunos tenham essa oportunidade, né? Quando normalmente a gente vê atividades tão repetitivas, tão monótonas para a criança, já desde pequeno tem que enfrentar um professor chato dando atividade chata. Tá bom, muito obrigado. Ok, Adriano, obrigado pela sua participação. E a participação por telefone continua. Os números para contato são 33-2855 ou por fax 226600. Bom, o Vitor tá meio não está participando tanto aqui do papo. Vitor, pode ficar à vontade. Vitor está querendo aprender aqui junto comigo. Exatamente. Mas eu vou te voltar ao papo aqui com o Vitor. Quanto à associação dos professores de educação física que você começou a falar aqui no início, você citou apenas, na verdade, eu queria que você falasse um pouco da proposta dessa associação, por que ela surgiu, qual é o objetivo dela. Olha, Aurênia, a nossa associação ela foi fundada em agosto de 94. Então é uma associação bastante nova, tem 2 anos e 8 meses, 7 meses, né? E a ideia dessa associação é congregar, né, profissionais de educação física com nível superior, né, e nós podemos, né, enquanto associação, nos capacitar, né, trazer congressos. Até temos alguns colegas que acham que a gente tem o poder de fiscalização e, na verdade, nós não temos esse poder, uma vez que a nossa profissão não é regulamentada, né? Nós não temos conselhos, nem regional e nem federal. Então, nós não temos poder nenhum de fiscalização, muito menos de polícia. Na sua opinião, essa é uma proposta que deve ser trabalhada? Ter um conselho, por exemplo? Ela já está sendo trabalhada já há alguns anos, quer dizer, alguns bastantes anos. Essa é uma reivindicação antiga dos professores de educação física. A APF Campus está tomando ações nesse sentido, né? Mas existe hoje uma comissão nacional pró-regulamentação da profissão. Nós temos hoje um projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional pelo falecido deputado Eduardo Mascarenhas, né, que está tramitando. Esse projeto se encontra na Comissão de Trabalho, já tem o parecer favorável do relator, foi o deputado Paulo Paim, e está esperando a apreciação dessa comissão para ser levado em plenário, né, e aí tem todo esse trâmite dentro do Congresso Nacional. Nós estamos tendo ações, fazendo gestões junto a políticos da nossa cidade para que eles possam nos ajudar nesse sentido. Tentar colocar esse projeto de lei um pouco para cima para ele ser logo apreciado pela comissão. Agora, a nossa associação, a nível de campus, ela está com um objetivo maior de estruturação, né? Nós estamos procurando informar e manter mobilizado todos os professores de educação física. Estamos procurando também trazer capacitação e muitas ações estão sendo tomadas nesse sentido. No ano passado nós fizemos um seminário de atividade física e saúde, foi bastante proveitoso, né, para a nossa associação. Agora, a tônica maior disso tudo é tentar conquistar o respeito da sociedade pelo professor de educação física. Hoje a gente observa que o professor de educação física, ele não tem um devido respeito que merece, né? Nós acreditamos que somos profissionais, nós temos a certeza que somos profissionais de grande importância, seja na formação global do ser humano, com todas essas ações que a professora Raquel já colocou, né, como educadores, como promotores de saúde, né, como formadores de atletas. Então nós temos grande importância e nós vemos que nós não temos esse respeito. Hoje a gente vê um certo descaso pela nossa profissão. Então, é uma questão até de falta de reconhecimento da sociedade. Sim, exatamente. Mas isso tudo é culpa nossa mesmo, né? Isso é culpa do próprio professor de educação física. Você me desculpa, eu acho que uma parcela de culpa é nossa. Assim? Eu não gostaria que passasse a impressão de que a culpa é nossa, né? Eu acho que é uma visão um pouco ingênua. Eu acho que é culpa nossa também,
e de outros segmentos que a professora apontaria. Primeiro, a questão da própria política desportiva no país, né? Em consequência, a política educacional do país, a política sindical do nosso país, né? Porque nós temos sindicato dos professores e temos Associação dos Professores de Educação Física, olha quanto, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Professores. Então tem uma série de coisas aí também que a gente precisa rever. Mas eu concordo com você, Vitor, na questão de que nós, professores, temos uma grande parcela de culpa porque permitimos isso tudo acontecer. Perfeito. Eu até fiz essa colocação, né, porque nós temos essa parcela de culpa, muitas das vezes, de uma forma ingênua. Porque a nossa formação a nível universitário também deixa um pouco a desejar, sabe, Raquel? Eu vejo isso, né? Eu sou um professor formado e observo isso. Eu vejo alguns colegas deixando a coisa... Eu vou dar um exemplo bem prático. Há poucos dias eu tive uma ciência de uma instituição de nível superior em Campos, onde tem aulas de educação física curricular, e o professor, ele muito aplicado, ele deu conteúdo para os alunos, fez a avaliação e foi apresentar essas notas à secretaria, as notas, né, para que pudesse os alunos avaliar a avaliação dos alunos. E a faculdade comunicou a esse profissional que não era necessário nota, né, que era só necessária a presença. E o professor, mas como que eu vou avaliar ele só pela presença? Não, só pela presença. E depois de alguma argumentação, ele foi, então tá bom, então toma a presença. Não, mas só no final do ano se entrega isso. Quer dizer, isso é um descaso com a educação física. E não permitiu. Né? Exatamente. Mas esse professor de educação física estava ali substituindo um outro. O outro aconteceu isso, por que o outro não questionou isso? Entendeu? Eu acho assim que, retomando a sua pergunta, em função do que você estava falando, eu acho que os professores de educação física de Campos deveriam pensar muito em fortalecer essa associação. Eu já fui de sindicatos trabalhadores, já fui de partido político, secretário de partido político, e eu vejo que a gente está sempre reivindicando das autoridades, a gente está sempre reivindicando das autoridades também dentro da escola, e pouco fazemos. Porque esse é um momento que, havendo associação, estarmos lá na associação, para ajudarmos no sentido de pôr a mão na massa e fazer acontecer, e aquele que participa da associação, que critica e junto com a gente cria alternativas, né? A gente cobra dos outros, mas não nos permitimos entender e estar fazendo junto. Então eu vejo que, se é que eu posso fazer um apelo, eu sei que dentro da comunidade de educação física de Campos, eu não sou uma pessoa que tenha grande representatividade, mas como professor de educação física, já tendo participado de associação, como já participei e participo hoje do Sindicato dos Trabalhadores, então eu peço aos professores que ajudem as pessoas que estão interessadas, né, a fazer realmente a associação funcionar, para que todos os segmentos da sociedade de Campos possam tirar proveito disso. Aurélio, Só me permite um minutinho, Vitor, porque a gente está com uma pessoa na linha aqui já há algum tempo, mas eu acho que senão vai quebrar a linha de raciocínio também, né? Pode concluir então. Nós, em vista, né, disso tudo, a associação está procurando trazer capacitação para os professores, extra faculdade, né? O curso com a professora. Exatamente. O seminário de atividade física que foi feito ano passado, esse ano nós conseguimos viabilizar um ônibus a custo zero para os professores e estudantes de educação física participarem do ENAF, lá em Poços de Caldas, que é um dos grandes eventos de capacitação profissional dentro da área de educação física. Então, algumas ações nesse sentido nós estamos procurando fazer. Né? Nós temos, aí voltando para o lado da regulamentação, nós já temos um projeto de lei que vamos tentar um vereador para apadrinhar esse projeto de lei no sentido de regulamentar a profissão a nível escolar dentro de Campos. Quer dizer, uma medida paliativa, uma vez que você não tem uma regulamentação da profissão a nível nacional, nível federal, né? Mas, nesse sentido, a gente está tentando buscar a valorização do profissional de educação física. Ok, nós temos aqui a participação agora do Carlos Alberto. Pois não, Carlos Alberto, boa tarde. Boa tarde, por favor. Gostaria de fazer uma pergunta dirigida ao professor Vitor. Meu filho é Vitório, o nome do meu filho, ele é da Academia Grace. Também a professora poderá respondê-la também.
coisa assim sobre criatividade. Quase não se usa nas academias de ginástica, não só na academia moderna, mas em vários ambientes esportivos, a corda. A corda física é uma coisa muito criativa. Não se usa o xadrez na escola tradicional, não se usa a corda na academia. Vou citar um exemplo, talvez possa ilustrar. Se nós formos analisar o Honvéd, que era um dos melhores times de futebol do mundo, da Hungria, esse time foi formado na Academia de Ciências Húngara. Então o Puskás, daquela época, poderia ser comparado quase a Pelé é um gênio, né? Puskás, o Honvéd e o Santos. Se eu usar operadores matemáticos devido para o Einstein e para o Stephen Hawking, eu poderia deduzir que o Santos de Pelé era mais criativo do que fora o Honvéd, húngaro de Puskás. Então essas curvas psicológicas, as curvas psicológica, física e intelectual, são conjugadas para desenvolver esses parâmetros de desenvolvimento. Gostaria que você respondesse. A pergunta talvez possa parecer um pouco complicada, mas criatividade na cordinha, e o xadrez também desenvolve essa criatividade. Gostaria de responder, por favor. Os dois, o Vitor, né, porque meu filho Vitório é uma professora, também poderá opinar. Eu agradeço. Sou Gardel. Eu acredito que essa resposta a Raquel poderá dar com mais propriedade, né? Vamos lá. Olha, Carlos Alberto, você tocou num aspecto que eu acho assim fundamental. Eu não suporto ir à academia porque eu não tenho possibilidades de fazer coisas que meu corpo pode fazer. Ou seja, eu não tenho autonomia na academia, né? Autonomia corporal, né? Porque as academias, os modelos nas academias, nas escolas, em todos os lugares, estão cada vez mais fortalecidos, né? O modelo de corpo. Estruturalmente, eu entrando na academia, a primeira coisa, vamos dizer, se eu quero perder barriga. E eu fui a uma academia para me inscrever, tanto que minhas filhas me exigiram. E cheguei lá, a primeira pergunta que o professor olhou para mim e disse, você quer perder barriga? Eu falei, não, eu quero ganhar outras coisas aqui. E de imediato saí da academia, não gostei, porque a impressão que eu tive é que eu estava no sistema nazista me preparando para ir à praia. O meu corpo tinha que ser maltratado para que eu fosse bem na praia. E não se preocuparam com uma série de coisas que envolve a questão do ato de criar. O ato de criar exige referências anteriores. Se as referências anteriores estão sempre fechadas nos modelos, claro que eu tenho referências. Mas se eu não tenho associado às referências a autonomia para usar como eu possa querer ou poder, eu fico com uma ação criativa muito limitada, por consequência muito pobre. Eu vejo que as academias, elas estão muito montadas em cima do que está fazendo sucesso. Exemplo, os STEPs, obrigada. A gente falava hoje de uma grande professora, pena que não tem o alcance, o programa, que ela é de São Paulo. Mandar um beijo para a Cida Conte, uma grande professora de STEP, criativa. E então o STEP, está na onda do STEP. O professor vai, faz aquele curso, aprende daquele jeito e não pensa naquilo que eu falei anteriormente no programa, na história de vida que tem o aluno que chega para fazer STEP. Ele tem uma série de atividades que poderiam estar naquele momento em que ele executa um movimento. Então, eu vejo que as academias, normalmente, elas estão cada vez mais empobrecendo o corpo de quem pratica ginástica. Voltando também à resposta que eu dei anteriormente para o Adriano. Falei para o Adriano, depende de quem está dando atividade, que nós temos também professores em academia extremamente criativos. Quando eu estive também, tive a possibilidade de estar na União Soviética, quando ainda era União Soviética, uma coisa que me chamou a atenção era justamente essa questão. Um atleta nacional de basquete, o que era exigido dele? Fazer balé, fazer clássico, fazer a dança folclórica russa. Para quê? Para ele não ficar com gestos tão limitados somente aos movimentos vinculados ao basquete. Então, amplia a melhoria de condição dele, de equilíbrio, porque o balé exige muito isso, né? Enriquece pela apropriação da cultura da dança dele e outros esportes que pudessem complementar o basquete. Claro que de interesse para melhorar a condição do basquete. Mas pelo menos o cara não ficava fechado, o cara não, me desculpa, quem praticava basquete, ficava fechado naquele modelo de basquete soviético, né? Então ele tinha a possibilidade de outras coisas e até alternativas quando ele não mais fizesse basquete. Não sei se respondo à sua pergunta, mas achei extremamente pertinente, porque você está reivindicando uma coisa que é fundamental no ato de educar, que é o criar. Muito obrigada pela oportunidade de falar isso.
O Carlos Alberto continua com a gente? Eu agradeço, estou aguardando o programa, para acompanhar o programa. Ela respondeu com muita propriedade. Estou bastante satisfeito e agradeço o professor Vitor também. Uma parte apenas, que a Academia Gris parece que está começando a usar um pouquinho a cordinha. Não sei se meu filho exigiu mais movimento lá. É Vitório, meu filho, Carlos Vitório. Agradeço ao professor Vitor, professora, pela excelente resposta. Muito obrigado. Boa tarde. Ok, obrigado, Carlos Alberto. Bom, a gente esgotou o tempo deste bloco e vamos fazer uma nova interrupção para o intervalo comercial, lembrando que a participação do telespectador pelo telefone continua e os números aqui para contato são 332855 ou por fax 226600. Um minuto só e já voltamos. Aí, cowboy, a linha livre é rápida no gatilho e fuzila nas promoções. Tênis Nike 44,90, tênis Traion 34,90. Você não vai ficar de bobeira por aí e perder as promoções das melhores botas da linha livre. E agora, vem chumbo grosso. A linha livre divide tudo em 6 vezes sem entrada. E tem os casacos das melhores marcas com super desconto e com 60 dias pra pagar. Linha livre, Campo Shopping, João Pessoa e Penic Square Center. Haja munição, cowboy. Tratamento da tuberculose. Olá, tudo bem? Olha, não faz sentido que a tuberculose, que é uma doença perfeitamente curável, ainda faça tantas vítimas. É que as pessoas começam o tratamento, não continuam e aí a tuberculose volta e volta mais forte. Se você está tossindo há mais de 4 semanas, amigo, vá correndo a um posto de saúde e continue o tratamento. Faça a sua parte. Prevenção é a solução. As micro e pequenas empresas oferecem vantagens especiais. Oferecimento Max Center Refrigeração. Equipamentos para bares, padarias e lanchonetes. Escritório em geral. Representante da Filizola. Pontal Eletromóveis. Sempre pensando em você. Televisores, armários, estofados, estantes, berços, mesas e muito mais. A WashTec faz a sua roupa desbotada e fora de moda ficar nova num tingimento industrial, inclusive no jeans. WashTec. Tingiu. Tá novo. Bom, voltamos com o programa Atitude. Estamos conversando hoje sobre educação física, a importância da atividade corporal na escola. E lembrando ao telespectador que a participação por telefone continua. Os números aqui para contato são 332855 ou por fax 226600. No bloco anterior, a professora Raquel estava falando aqui a respeito das academias e o Vitor estava querendo fazer um questionamento com relação a isso, né, Vitor? O questionamento que eu faço é o seguinte: a academia de ginástica, né, de atividade física, é uma instituição comercial. Ela precisa do aluno, ela precisa das mensalidades que esses alunos pagam para poder sobreviver. E tem que, a academia ela tem que vender ao aluno exatamente o que o aluno quer, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre tentei buscar trazer algumas coisas novas, né, em termos de atividade. Mas a gente sente uma certa dificuldade, né, em trazer essas coisas novas. Enquanto a receptividade. A aceitação das pessoas em relação a isso. Há pouco tempo eu estive no Rio de Janeiro e assisti uma aula muito interessante, que é uma aula de ginástica com os movimentos dos bichos. Então o professor imitava o gato, imitava... Kempo, né? Kempo. É uma atividade que a gente talvez não tenha assim, um resultado estético como a ginástica localizada, embora tenha também um resultado estético, mas que é uma coisa excepcional para alívio de estresse, né? Para o aluno se soltar, né? É uma aula bastante criativa, que trabalha bastante o corpo. Mas se eu botar uma atividade dessa em campos, se tiver um aluno ou dois, vai ser muito. Bom, o Vitor está falando aqui também como dono da academia. Fica difícil, a aceitação não tem muito. A gente tem que ir introduzindo, né? Então nós temos em Campos professores bastante criativos que trabalham com academia, né? Em cima até dessas aulas, vamos dizer assim, convencionais de peso, de bastão, de step, criam em cima disso aí, né? Agora, eu vejo a academia como uma coisa
mesmo de busca de resultado de saúde, né, de estética. E também como um espaço, não só para se cultuar o físico, mas para você proporcionar conhecimentos a respeito do corpo, do funcionamento, da própria atividade física. Mas aí, Vitor, aí que depois eu vou querer saber a opinião aqui da professora. Acho que aí é que as academias estão pecando. Eu acho que as academias estão muito mais preocupadas com lucro, sabe? Eu acho que com exercícios dirigidos a nível estético, muito menos até com a saúde, em alguns casos, né? Não estou aqui generalizando, mas eu acho que o lucro está muito mais presente nessas questões. Não deixa de estar, né? Nós vivemos num sistema capitalista, né? É uma instituição da academia que seja pobre. Mas eu quero que o lucro, né? Eu pelo menos defendo que o lucro exista aliado a condições e qualidades de um modo geral. Perfeito. Eu vejo dessa forma, né? Eu não discordo de você, não. Mas o lucro tem que ter, né? Porque é uma instituição comercial. Há responsabilidade do dono da academia com os funcionários que trabalham ali, com os alunos, né? Enfim, com todos. Agora, tudo passa também pela questão da proposta, né? Como a professora eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu acho pertinente. Quando ele disse assim, falou do Kenpo, pode ter certeza, pode abrir uma sala lá com Kenpo. Por quê? O video show tem enfatizado muito os atletas, meu Deus, estou falando sempre atleta, os atores da Rede Globo que estão fazendo Kenpo, descobriram o Kenpo. Então vai virar moda, né? Vai virar moda, eu digo assim, porque a mídia tem um poder muito grande e se o Zezinho das Couves da novela tal está fazendo, então eu aqui em Campos, com muito respeito à população de Campos, sem desmerecer nem nada, estou falando enquanto população que sofre essa pressão da mídia, né? Também vou querer fazer Kenpo. Agora, concordo com você que a academia ela tem que atender, por ter esse cunho comercial, ela tem que atender a sua população, né? Mas eu acho que o corpo, como nós dizíamos antes, ele dificilmente foi acostumado ou trabalhado para atividades diferentes daquilo que ele normalmente viu nos modelos, né? Então eu vejo que se a gente tiver um professor atrevido, fazendo uma proposta atrevida, inicialmente, como você mesmo conhece a realidade, sabe que não vai ser fácil, mas ela sobrevive. Se o professor sobreviver no sentido de manter a sua proposta inicial. Só um minutinho, Vitor, porque nós estamos aqui há um bom tempo com a Dorinha Viana na linha. Dorinha. Dorinha, pois não, boa tarde. Oi, Raquel. Que saudade de você. Beijo grande pra você e seja bem-vinda a Campos, né, mestre? Obrigada. Aurélio, você sempre trazendo pessoas ilustres ao seu programa, né? Obrigado. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Bom, tinha você está precisando também participar de um programa aqui com a gente. Tenho umas colocações para fazer, mas vou aproveitar esse gancho de vocês, que eu não poderia deixar de falar. Eu acho que isso aí que vocês estão, esse assunto agora que vocês estão comentando, é uma questão cultural e de educação mesmo. Por quê? Porque eu fiz o curso com o Álvaro Romano, né, que é discípulo do Orlando Cane, né, e eles conseguiram juntar não só no Kenpo, essa ginástica que eles chamam de ginástica natural, mas outras atividades, né, e como o Tai Chi, eles fizeram um misto. E, Vitor, pasme, mas é uma malhação braba, sabe? A ginástica é realmente muito pesada. Não é qualquer pessoa que consegue fazer, exatamente porque as possibilidades corporais são muito restritas. Inclusive, isso é bom porque ajuda a desenvolver, né, e ao praticante se desempenhar melhor, até em suas atividades diárias, mas não só isso, no sentido estético mesmo, tá? Então eu digo que isso é uma questão cultural, por quê? Porque quando você entra numa sala de ginástica natural no Rio, a sala é lotada. Então, e uma questão de educação, porque eu considero que a educação é transformar. E nós somos educadores. Nós temos que, nosso papel é realmente transformar uma situação. Se as pessoas aqui em Campos caem nessa mesmice e acham que a ginástica calistênica, porque para mim a ginástica localizada nada mais é do que calistenia, né? Ela realmente surte um resultado, né,
bem forte, imediato, mas em detrimento de outras coisas. Então eu acho que cabe a nós, educadores, né, fazermos essa transformação, sabe, Vitor? A gente entende o lado comercial, claro, mas exatamente eu acho que por aí, se todos os professores, né, conseguissem em suas aulas abrir um espaço e conscientizar esses praticantes, os seus alunos, frequentadores de academia, da importância que é você sair dessa coisa calistênica, tá? E que o resultado pode ser exatamente o mesmo e com um ganho muito maior. Dorinha, só um momento. O Orlando Cane, ele inclusive foi meu professor também na minha formação, né? A gente procura fazer a coisa de formas estratégicas, né? Não tem sentido, por exemplo, eu chegar e aqui em Campos, você sabe muito bem disso, pela cultura nossa, e colocar esse tipo de aula. É claro que não. Nós temos, eu tenho uma grande dificuldade, eu faço isso há 11 anos nas minhas aulas, aulas de flexibilidade toda semana. Tiro um dia na semana para trabalhar só flexibilidade e flexionamento. E os alunos, quando eu dou esse tipo, desenvolvo essa valência física pelo método 3S ou pelo método passivo mesmo com aula 2 a 2, a grande dificuldade que tem os alunos em tocar o outro, em colocar o seu corpo em contato com o outro, né? Mas eu faço isso há 11 anos. Exatamente nessas aulas, eu mudo as estratégias ao longo desses anos aí para que eu possa agregar o maior número de pessoas nessas aulas. Mas são as aulas menos prestigiadas pelos alunos, né? Por toda essa questão. O Orlando Cane, quando você falou, me lembrou, porque ele foi meu professor na especialização que eu fiz de relaxamento, se eu não me engano, relaxamento em uma outra cadeira lá. E ele dava alguns relaxamentos magníficos, né? Sendo aquele que as pessoas relaxavam e colocavam as emoções para fora. Era comum a gente ver nessas aulas acessos de riso por parte de alunos que não paravam de rir de jeito nenhum, né? Eles não conseguiam, não tinham controle. As emoções mesmo colocadas para fora. Tinha outras aulas que os alunos choravam, né? Ele levava os alunos a soltarem essas emoções. E algumas vezes eu tentei aplicar, né? De vez em quando eu aplico, adaptado, né? Como eu falei, com algumas estratégias. E eu sinto que as pessoas ainda têm... Olha, é tudo uma questão, a gente vai fazendo... Com licença. Pois não. Eu não estou falando especificamente de você, de sua aula. Sim, estou falando até como um todo, que eu acho fundamental que a gente procure exatamente incentivar esse tipo de atividade, diversificando até mesmo dentro da própria aula, e não uma aula só específica para isso, até para a gente poder educar realmente as pessoas. Agora, a gente fez uma experiência na Academia da Clélia com a aula de ginástica natural, eu dei parte, o Nilo também, e foi muito bem aceita, tá? Infelizmente a gente ficou sem tempo, eu peguei a universidade para dar aula e tal, e a gente teve que acabar, inclusive no curso, né? Eu estou com a cadeira de dança na Universo, e eu tenho experimentado muito esse tipo de atividade, né? De expressão corporal, dramatizações e jogos com ginástica ligadas ao Kempo, e as pessoas gostam muito. Então é lógico que no primeiro momento elas ficam tímidas, né? Como é normal, quando você já entra assim para aula de dança, é aula de dança, vou ter que botar sapatilha e tal, e não é bem assim. A gente começa a mostrar a importância da consciência corporal, do trabalho corporal, porque se o professor não tem isso, como ele pode passar essa vivência, né? E como pode fazer com que o aluno vivencie, de que forma? Então eu acho que essa seria uma colocação, mas entendo muito bem o seu lado, né? O lado do professor de academia. Eu também já trabalhei muito com ginástica de academia e realmente é complicado, mas não é impossível, não. Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando. Sim, lógico. Agora, eu queria fazer uma outra colocação, senão eu vou perder aqui o meu tempo e o de vocês, assim. Na questão da ginástica escolar, realmente, né? Eu ouvi um senhor, um bloco antes, falando sobre a corda. E
foi quando a Raquel disse que a ginástica na academia, as pessoas não têm muitas vivências, né? Não conseguem vivenciar por causa do tipo de aula e tal. Eu acho, né, que a ginástica escolar deveria estar aí para isso. Mas, infelizmente, né, Raquel, eu não sei, uma política educacional ou política desportiva, eu não sei nem por onde passa, que a gente não consegue ter professores especializados dentro das nossas escolas de 1ª a 4ª série, que eu acho que seria fundamental ter um professor formado em educação física, especializado nessa área, porque aí sim, tudo isso que a gente quisesse fazer depois com adulto seria muito mais fácil, porque ele teria vivências. Eu queria que você comentasse sobre isso, Raquel. Primeiro, para mim é muito importante até deixar em público, né, uma declaração de amor, que eu sinto muito sua falta, sinto saudade da minha aluna Dorinha. Bem, minha querida, é o seguinte... Já é a segunda situação aqui hoje de almoço com carinho, né? Mas o que vale nessa questão do dar aula não é o salário que a gente ganha, são essas declarações de amor. É o que sustenta a gente. Hoje eu dizia para o Vitor que eu estou há 29 anos dando aula e eu ainda sou apaixonada e sei que ainda vou dar muito tempo aula de educação física. Claro, educação física como poderia ser matemática. A opção foi educação física, acho que eu fui muito feliz por isso. É isso mesmo, Dorinha. Eu não sei se dando ao professor de educação física, especializado o professor, as turmas de 1ª a 4ª série, se nós teríamos essa garantia, né? Porque, como abordamos inicialmente no programa, infelizmente as universidades ainda não nos preparam também tanto para essa questão pedagógica. Mas, com certeza, nós teríamos pessoas mais capacitadas, acreditando até que a universidade está também comprometida com essa questão. Não tanto, algumas, né, nem tanto, mas acho que estaria bem melhor atendidas as crianças. Agora, pular corda é fundamental, né, Dorinha? Nós pulamos muito na universidade e temos feito atividades incríveis com corda. Você vai participar do meu curso amanhã? Sim, claro, estarei então, lá. Você vai ver como é importante o tiririca na corda, tá bom? Olha, eu queria deixar falar mais uma coisa, que é sobre o fato das universidades, você está comentando, né? A universidade não preparar. Eu acho que prepara sim, Raquel. Você foi uma pessoa que preparou muito bem seus alunos, o Darcy Mires na Gama Filho, e daí por diante tem, sabe, eu conheço professores de ginástica escolar maravilhosos, só que não se coloca, não se tem o hábito dentro de uma escola particular ou pública de se contratar professores. Eles colocam recreadores, professores que são uma coisa, Dorinha, de formação de professores só. Primeiro, obrigada pela referência ao Darcy Mires, a mim, Darcy Mires, meu grande mestre. E o doutor Darcy, né? Doutor Darcy, com toda a propriedade. Mas nós não representamos a amostra real de professores de educação física escolar. Quero lembrar aqui o nome de outros grandes professores, professora Celita Tafarel também, de Pernambuco, essa grande autoridade, né, a Escobar, e tantos outros professores. Pois nós temos tantos, e tantos alunos passam por aí. Mas somos ainda uma minoria. Eu acho que a professora estava colocando exatamente por aí, né? Quer dizer, a gente sabe, né, que muitos professores bons existem, com as referências, como a gente está colocando aqui, mas não é a realidade geral, né? Sim. É isso aí, Dorinha. Bom, um beijo para todos e muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Dorinha. Um prazer sempre tê-la aqui com a gente no programa, mesmo que seja por telefone, participando aqui com a gente. E em uma oportunidade, vamos tentar trazê-la aqui também para o estúdio. Tá bom? Obrigada, um abraço, Aurélio. Boa tarde, Dorinha. Bom, a gente chegou ao tempo final deste bloco. Vamos fazer uma nova interrupção. E lembrando ao telespectador que no bloco seguinte ainda é possível a participação. Os números para contato são 332855 ou por fax 226600. Um minuto só e já voltamos. As
micro e pequenas empresas oferecem vantagens especiais. Oferecimento Homeopatia Nova Época e produtos naturais. Há 12 anos cuidando de sua saúde. Não há cura verdadeira, a menos que haja paz na mente e felicidade interior. 13 de maio 270. Luciano Aguiar Arquitetura. Trabalhando para sua melhor qualidade de vida. Projetos de arquitetura, reformas e construções. Telefone 229929. Carla Bernardes Outcofer. Estilo, qualidade e competência. Com chofer para levá-la em casa gratuitamente. Fone 225425. E Academia Espaço do Corpo. Ginástica, musculação, balé, capoeira e jiu-jitsu. Com lanchonete, boutique e locadora. Voltamos com o programa Atitude e estamos conversando hoje sobre educação física, a importância da atividade corporal na escola. E lembrando ao telespectador que a participação pelo telefone continua e os números aqui para contato são 332855 ou por fax 226600. Bom, voltando agora, retomando um pouco mais, a gente acabou falando muito em academia aqui e a gente precisa agora retomar um pouco a questão da educação física nas escolas. E a professora, antes mesmo da gente iniciar o programa, estava me chamando a atenção para os 4 conteúdos, né, dentro do currículo da educação física. E eu gostaria que a professora especificasse um pouco exatamente o que é esses 4 conteúdos que são trabalhados na educação física. Nós temos os conteúdos básicos, né, da educação física na escola, que são a dança, os jogos, a ginástica e o esporte. Esses 4 conteúdos, os 4 têm que ser trabalhados na escola. O que acontece normalmente é que, por exemplo, um professor o homem, que eu estou, sexo masculino, ele não dá dança na escola. Ele não dá dança pelas questões culturais, como nós falávamos anteriormente, a questão do movimento aqui em Campos, das pessoas nas academias. Mas, de maneira geral, o Brasil inteiro, os homens não dão dança, as mulheres não davam futebol. E todos os 4 conteúdos são pertinentes e necessários na escola, como aquele leque de possibilidades que a criança tem. A criança, me desculpem, o aluno. Eu falo muito na criança, que eu lido muito com criança. O aluno, né? Então ele tem que ter esses 4 conteúdos como um direito deles, direito comum a todos. Então, se eu sou um homem, estou dando aula para criança da pré-escola, ainda é fácil dar aula para a pré-escola. Música, movimento e tudo mais. Mas se eu sou homem, no 2º grau, dando aula para os meninos da escola, é inadmissível. Primeiro, eu acho que os meninos não fazem. Eu sempre digo, me desculpem a minha prepotência no que eu vou dizer. Os seus alunos não fazem, porque os meus fazem. Eu os convenço, eu os obrigo, eu negocio, eu faço de tudo, mas eles fazem o conteúdo. Então eu vejo que, sendo esses 4 conteúdos, os 4 conteúdos básicos da cultura corporal, eles têm que estar na escola desde o 1º grau, na primeira fase, né? Que a gente chama de 1º grau menor, não sei como em Campos chamam, né? Mas o 1º grau menor. Então a criança da primeira série primária, da primeira série do 1º grau, a primeira série primária é da minha época, e já vai tempo lá atrás. Então, essa criança, ela vai ter o esporte. Vai tempo não parece, né? Não parece, não. Hoje eu estou bem com esses 2 aqui me elogiando. 2 não, só ele me elogiou. Vitor, faça favor de mandar um elogio. Bom, então a criança, ela não vai ter o esporte como ela tem que ter na 5ª série, na 8ª, no 2º grau. Mas é bem verdade que um outro grande problema que nós não falamos aqui da educação física na escola é a dificuldade do professor de seriar o conteúdo, de saber o que vai ser dado em cada turma. Né? Em cada série de turma. Não ter uma seriação comum, por exemplo, para o menino que sai daqui de Campos, da 3ª série de uma escola pública, e chega lá em Tocantins, por exemplo, ele dá uma coisa completamente contrária. O professor, o que ele dá na 5ª série, ele dá na 3ª, e isso faz também o aluno não acreditar muito na educação física que é dada na escola. Bom, então, ela vai ter essa oportunidade de saber do esporte, mas não do esporte que ela tem na 5ª série. Essa é a dificuldade, uma das dificuldades nossas enquanto professor de educação física. Então o esporte vai ser dado ali, ela saber quais são os esportes que fazem na comunidade, o porquê não fazem, o que existe, isso que é apropriar-se do conteúdo esporte, não é só fazer. Quando eu dou jogos, por exemplo, para crianças pequenas, vamos que eu brinque de amarelinha.
Eu faço com elas pesquisa, quais são os jogos que a vovó jogava. A avó vem contar. Nós listamos os jogos. Amarelinha, cobra cega, garrafão. Então a gente explora aquelas brincadeiras. Por que não se brinca mais? Quais as brincadeiras que hoje substituem essas brincadeiras? Aí a gente, de He-Man, como é que é brincar de He-Man? Tem hora que eu falo para meus alunos, mando eles subirem uma parede. Tia, não dá para subir. Claro que dá, peça ajuda ao He-Man. Ele resolve tudo. E ficam umas pequenininhas, He-Man, He-Man. He-Man nem é mais agora, né? Desculpa, também é da minha época. Né? O Jaspion e outros grandes heróis televisivos, eu chama que eles vêm. Até eles entenderem que não adianta chamar o sobrenatural. Né? Eu posso até apelar a Deus, ao He-Man, se é que eu posso colocar no plano do sobrenatural, mas nós temos que nos juntar e resolver o problema, a comunidade. Quando o He-Man não faz isso ideologicamente, ele perpassa o quê? Tem um problema? Chama alguém, chama o He-Man que ele vem e resolve. E não é isso que eu tenho que passar. Então, quando as crianças brincam com o conteúdo do jogo, eles têm que se apropriar desse conteúdo. Quem jogava, por que se jogavam, como são os jogos, quais os jogos que existem, é só com bola? Qual outros jogos que existem? Fazer esse levantamento, apropriar-se disso. Para mim, isso é o conteúdo que tem que ser trabalhado na escola. Agora, a professora tocou num assunto muito importante, que eu acho que é fundamental também nos dias de hoje, um pouco de resgate, né, professora? Enfim, tivemos tantas brincadeiras, a gente teve a participação de uma telespectadora quando estava falando de pescaria, né? Foi tão gostoso, até um clima de saudosismo para algumas pessoas, né? O resgate de algumas brincadeiras de antigamente que hoje não se ouve mais falar. Mas tem algumas brincadeiras que mesmo a gente tentando resgatar, se a gente não procurar alterá-las, a criança já não brinca mais. Por exemplo, passar anel. Passar anel era pertinente a crianças a criança de 47 anos atrás. Eu estou 47 anos, eu brinquei de passar anel. Tá? Então, não parece não, né, Raquel? Agora veio o elogio do Vitor. Atenção, gente, olha aí, hein? Então, olha bem, o passar anel para crianças onde meu pai e minha mãe sentavam na porta da rua e ficavam olhando a gente brincar, nem precisava ficar olhando, podia ter a conversa deles, que a gente tinha a nossa brincadeira, a brincadeira da rua, a brincadeira na rua também. Então, o passar anel hoje, por exemplo, as crianças de classes menores, de 5 anos de idade, ainda brincam. É possível ainda, elas estão elétricas, mas ainda é possível elas brincarem. Mas se eu passo um passar-anel como alternativa para se fazer alguma coisa, resgata-se o passar-anel, comenta-se isso e se dá uma atividade mais ativa. Então a garotada aceita. A queimada é o jogo que deveria estar nos jogos escolares brasileiros. E não tem, porque é substituído pelo esporte, o vôlei, basquete, mas a queimada é um dos jogos mais jogados dentro da escola. É um jogo que a garotada diz que é o jogo das meninas. As meninas brincam de queimada e os meninos brincam de futebol, né? Então, as queimadas que hoje, eu tenho 187 queimadas registradas, bárbaras. Até existe uma cidade em Sergipe que faz o campeonato municipal de queimadas, um fruto que foi plantado lá. No Maranhão também eu tenho cidade, como por exemplo Imperatriz, que fez também o campeonato de queimada, desde criança de 6 anos brincando até o 2º grau, 18, 19 anos. Os meninos curtem. Agora, a queimada tradicional, na evolução que o mundo teve, não segura mais, não sustenta mais. Eu também acho uma chatice. Bola para lá, jogo de compadre e comadre, passa para cá. Não tem mais o pique apelo, que a garotada tem. Né? Mas eu acho fundamental resgatar. Ok, chegou um momento em que é importante para a gente voltar aqui com relação ao curso. Algumas pessoas estão ligando querendo saber onde vai ser realizado o curso com a professora Raquel. Pediu ao Vitor para fazer um novo lembrete. Onde que vai ser? Se há vagas ainda para inscrição? Como é que é isso? O curso vai ser realizado na Escola Técnica Federal. Sábado, né, amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Quer dizer, 8 horas da manhã começa o curso, de 8 a meio-dia, e na parte da tarde, das 14 às 18 horas, e também no domingo, de 8 a meio-dia. As inscrições podem ser feitas na Arte Física Academia, na Avenida Pilinca 303. O telefone lá é 231197. Nós ainda temos vagas por curso, tá? Mas a gente pediria às pessoas que estão interessadas em participar do curso que fizessem as inscrições hoje, para que nós pudéssemos preparar todo esse material hoje à noite, para que amanhã ele chegando para fazer o curso, já encontre seu crachá prontinho, enfim, seu material todo do curso pronto.
Ok, eu pediria você para repetir o número de telefone, que é mais fácil. É 23 situar melhor. 1197. 231197. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Aurélio. Pode fazer. Quero saber se depois de conversar tanto sobre movimento, mostrar a questão da escola, criança. Eu sei que você tem um filhinho de 1 ano, uma filha. Eu tenho certeza que ela vai ter um bom professor na escola. Mas você não está entendendo que você tem que fazer alguma atividade corporal? Eu vivo dizendo isso para mim mesmo. Eu estou tentando ser o personal trainer dele. O Aurélio não me dá essa chance. Eu estava conversando com a professora Raquel aqui no início do programa e estava colocando que nós adultos, né, que estamos sempre com a desculpa de trabalho, assoberbados pelo trabalho, arrumamos sempre essa desculpa. Mas o tempo ele sempre existe, né, e esse tempo a gente precisa encontrar, né? Eu prometo que eu vou, pelo menos, vai servir de reflexão aqui para encontrar esse tempo. O tempo vai estar sempre vinculado à importância que nós damos às coisas que estão na vida da gente. É porque ainda não é muito importante para você. É questão de prioridade, né, Raquel? Claro. Pois é, mas tem que passar a ser prioridade, porque é uma prioridade. Agora, professora, deixei até um ponto mais polêmico até para o final, a gente está chegando na reta final do programa, que é quanto à nova LDB, a Lei de Diretrizes de Base. Para você falar, eu acho que você tem uma competência maior para isso. Ou o Vitor, a professora aqui, mas a professora depois vai dar a opinião dela. Claro. Vou iniciar então com o Vitor aqui, porque a Lei de Diretrizes de Base retira a obrigatoriedade da educação física nos cursos noturnos. Isso tem trazido muita discussão na comunidade de educação física? Tem, Aurélio. Nós, com essa nova LDB, a educação física tem perdido alguns espaços, né? Um desses espaços é exatamente a obrigatoriedade da educação física em cursos noturnos. Então, aí você pode calcular quantas portas foram fechadas para os profissionais de educação física. Hoje, tem outras portas que estão se fechando, que é quanto a essa reformulação do ensino técnico proposto pelo MEC, né? Hoje, o ensino técnico, ele está tendo uma concepção diferente, inclusive a Escola Técnica de Campos está se discutindo muito esse processo de transformação, estão querendo acabar com as disciplinas propedêuticas dentro do ensino técnico, quer dizer, fazer com que o ensino técnico seja bem profissionalizante, né? Modularizando ele, o aluno entra, se forma em 2 anos, e a gente está tentando conseguir, né, preservar esse espaço da educação física no ensino técnico. Inclusive o CONDITEC, o Conselho de Diretores, que tem a presidência do diretor da Escola Técnica Federal de Campos, professor Roberto Moraes, está negociar, parece que já conseguiram, junto ao Ministério da Educação, que esse processo seja feito num tempo, né? Parece que eles negociaram 5 anos, em 5 anos, para que não seja uma coisa muito agressiva. Mas a educação física vem perdendo tempo. A LDB foi uma herança maldita do professor Darcy Ribeiro, né? Ele, com essa tirada do ensino, da obrigatoriedade, né? Eles transformaram um termo dentro da lei, dizendo que a educação física não era mais obrigatória, era importante. Quer dizer, sendo importante não é obrigatória. Um dos argumentos muito usados nessa questão é quanto ao aluno do curso noturno ter uma atividade profissional durante o dia. E isso é sempre colocado como argumento contra, né, ao uso do... Aí tudo que a professora Raquel colocou nesse programa de hoje já tomba esse argumento, né? Você vê a importância... meu, é um argumento que sempre se coloca. A importância da atividade física vista sobre esse aspecto que a professora colocou hoje também se aplica para o eu vejo assim, né? Como você diz, era uma previsão da lei 69.450, que favorecia o aluno do curso noturno, aquele que, a genitora, que trabalhasse mais de 8 horas por dia, comprovado em carteira profissional, serviço militar e algumas outras situações, o aluno ele ficava dispensado. A maioria dos alunos do curso noturno são trabalhadores, né, tentando resgatar alguma melhoria de condição, acreditando até que o ensino vai favorecer a complementação do ensino dele, né, da formação dele. Então eu vejo que já era um grupo muito reduzido. Lamento muito, né, porque mesmo dentro desse grupo reduzido, nós tínhamos professores fazendo trabalhos incríveis com a comunidade
noturna, né? Do ensino supletivo, do curso noturno. Então, mesmo aqueles que não faziam obrigatoriamente, faziam atividades corporais. E uma coisa que eu coloco até como também importante, as pessoas, por exemplo, que desenvolvem uma atividade profissional durante o dia, teriam também na atividade física, o movimento corporal, uma possibilidade também até de alívio do estresse do dia a dia. Claro, né? perfeito. Né? Uma condição que seria dada em aulas de educação física, que é, como a professora colocou aqui com muita propriedade durante todo o programa, muito mais completo do que exatamente uma atividade física, né? Como sempre foi colocado aqui. Eu falei que nós estávamos buscando reverter você para correr, exatamente, reverter essa situação, né? A nível até de escola técnica. E nós hoje, lá na escola técnica, nós temos projetos bastante interessantes nisso aí, que é o projeto Qualidade de Vida, né? Onde os alunos do curso noturno e também os funcionários possam participar de atividade física com esse objetivo. Ok. Bom, chegamos realmente ao final do programa de hoje. Obrigado à professora Raquel, um prazer tê-la aqui com a gente na tarde de hoje. Obrigado ao Vitor, obrigado aos telespectadores que participaram e que estiveram presentes com a gente acompanhando o programa de hoje. E lembrando que o curso, a inscrição é feita na Academia Arte Física, telefone 23-1197. 1197. Uma boa tarde a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.